Então agora uma aplicação que nós tínhamos visto antes, que é a determinação da função de Green para uma equação diferencial específica, vindo de um problema físico, como uma expansão em autofunções. Tá? Então, vou colocar os resultados principais que nós tivemos e como que a gente aplica isso num problema real. Né? Eu tinha resolvido a função de Green para um problema desse tipo aqui. Ó. A função de Green, que era a solução dessa equação que eu estou escrevendo aqui. Nós vimos que ela poderia vir de uma expansão em autofunções na forma 4π somatória em n, psi asterisco de x' dividido por lambda n menos lambda psi de x. E quem eram essas quantidades que apareciam aqui? Eram soluções, né, de um problema de autovalores conhecido naquele espaço, né, que eu escrevo aqui de novo, dessa forma aqui. Então é isso que a gente tinha. Aí eu vou agora determinar um problema físico. Como que eu faço isso nessas equações? Né? Então vamos usar a equação de Poisson como um exemplo. Se eu faço f de x igual a zero, lambda igual a zero, né? A gente tinha visto isso, a minha equação para a função de Green perde esse termo e passa a ser exatamente a função de Green para o problema de Poisson com condições de contorno que vamos supor serem condições de contorno de Dirichlet para a gente resolver esse problema. Tá? Então, isso eu estou determinando, né, f lambda, escolhendo para fazer associação com uma equação diferencial de um problema físico, cuja função de Green vai ser dada por essa equação aqui. Então, essa é tipo uma função de Green para a equação de Poisson. Como a gente tinha visto, porque a equação de Poisson é laplaciano de V é menos ρ sobre epsilon zero. Então a não homogeneidade é substituída pela função delta e o operador se mantém aqui. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma equação de autofunções conhecida dentro desse mesmo espaço. Né? Então eu determino uma geometria onde eu quero resolver essa equação de Poisson e acho ali uma equação de autofunções que eu consigo resolver. Então eu faço assim, ó, vamos supor que a geometria é uma caixa retangular definida pelos planos, vou colocar x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, x igual a a, y igual a b, z igual a c. Né? Isso define aqui, olha, uma caixa com esse aqui eu estou colocando x, aqui é o x igual a zero, aqui é o z igual a zero, aqui é o y igual a zero, eu ainda tenho aqui um a, um b e um c. Então o meu espaço é o espaço interior a essa caixa. Dentro dessa caixa eu defino um problema de Poisson com condições de contorno de Dirichlet, quer dizer, o potencial na superfície é dado. Tá? Esse é o problema físico. Essa é a minha geometria. Para a função de Green, a gente viu na última aula com muita ênfase, eu só preciso da geometria. Né? A função de Green não sabe quem que é o ρ, e não sabe qual que é a especificação do potencial na superfície. Sabe apenas que vai ser definido um potencial na superfície e isso é um problema de Dirichlet. Mas qual que é a especificação do potencial e quem é a densidade de carga não aparece para a função de Green, porque ela satisfaz essa equação com condições de contorno, se for de Dirichlet, que devem ser função de Green, zero na superfície. Então, o problema traduzido em função de Green é a solução dessa equação diferencial
com o G sendo zero na superfície, porque esse é um G de Dirichlet. Esse é o conteúdo lá da última aula que a gente tinha visto. Tá vendo? Aqui, olha, só entra o espaço, só entra a geometria através desse contorno no qual eu tenho que fazer a função de Green ser zero, que aqui nesse caso específico é formado pelos planos que delimitam uma caixa retangular. Tá? Então a tarefa é como que eu acho essa função de Green aqui. Esse é o problema que a gente tem que resolver. Bom, eu procuro aqui uma equação de autofunções que eu sei resolver, né? Então eu tenho que inventar essa equação antes, porque com ela eu construo a minha base. Vou chamar de equação de autovalores, uma bem simples que eu sei resolver ali. Tá? Então eu vou propor essa equação aqui, ó. Uma equação tipo uma equação de Helmholtz, com soluções em 3 dimensões, por isso eu vou ter 3 índices. Ora, isso é uma equação de autofunções. Eu tenho um operador laplaciano e eu tenho esse K2, que são os meus autovalores. Notem que eu fiz o f ser igual a zero, tá aqui, ó. O lambda é igual a zero na função de Green. Tá? Então essa equação se tornou essa. Essa equação de autovalores, eu pus o f igual a zero. Né? O lambda n é diferente de lambda, então não é o lambda n, não precisa ser zero. Então a equação de autovalores correspondente é essa. Tá? Eu tenho que colocar as mesmas condições de contorno da função de Green que eu procuro, né? Porque essa coincide com essa. Né? Se eu quero expandir o G nessa base psi, o psi tem que satisfazer as mesmas condições de contorno que o meu G. Então esse problema é conhecido. Tá? Eu vou colocar aqui só a solução dele, e aí depois vocês trabalhem um pouco a função de Green para saber qual que ela é. É quase uma substituição. Eu quero mostrar para vocês que nesse problema a gente quase não tem conta para fazer. Olha, esse problema é conhecido? Sim, ele é bem trivial na verdade, porque ele é a solução dessas equações, tipo derivada segunda em x, mais derivada segunda em y, mais derivada segunda em z, mas o número é a própria função. Né? Logo é expresso em termos de senos. Por que senos e não cossenos? Porque eu preciso da condição de contorno. Então, olha a minha proposta. Isso aqui vai ser uma normalização. É como se eu estivesse resolvendo de cabeça já esse problema aqui. É um seno de L πx sobre A, seno de M πy sobre B, seno de N πz sobre C. O K2, autovalores, também é imediato, é só substituir na equação diferencial. É π2 que multiplica L2 sobre A2, mais M2 sobre B2, mais N2 sobre C2. Então, por que é isso? Olha, substitui lá. Né? Olha, derivada segunda do seno vai ser o próprio seno. Só que aí eu vou ter um L2 π2 sobre A2, V com sinal negativo. A derivada segunda em y é o próprio seno aqui, só que com menos m2 π2 b2. E a derivada segunda em z vai ser o próprio seno, com menos n2 π2 sobre c2. Quando eu somo isto com π2, L2 sobre A2 e tal, vai dar zero. As constantes que aparecem aqui são exatamente essas. Por isso que eu escolho o K2 para ser isso, porque é o que a equação diferencial exige para mim. Outro ponto importante, em x igual a zero isso é zero, em y igual a zero isso é zero, em z igual a zero isso é zero, em x igual a isso é zero, porque o L é um inteiro que eu vou começar a contar de 1 para cima. Então L, M, N inteiros, colocando 1 até infinito. Em y igual a b isso é zero, em z igual a c isso é zero. Ou seja, satisfaz as condições de contorno que eu impus nas superfícies, isso é zero. Por isso eu escolhi senos e não cossenos, porque meus planos que definem a superfície estão em x, y e z igual a zero. E o fato de ser zero também em x igual a A, y igual a B e z igual a C faz com que eu tenha tudo zero também nas paredes delimitadas pelos planos em x igual a A, y igual a B, C igual a C.
Então, a equação de altos valores é um problema simples que a gente vai bater o olho e saber resolver. É o que está aqui no quadro. Tá? Então, isso já está conhecido. O que falta? Praticamente nada. Eu vou pedir vocês para completar esse exercício, mas não tem nada. Olha, para chegar na solução deste problema, eu uso a determinação que eu já fiz de uma vez por todas. Olha, é isso aqui. Eu conheço agora as autofunções? Conheço, escrevi ali embaixo. Os autovalores eu conheço? Conheço, estão aqui, ó, são os K2. Essas são as autofunções. Esses são os autovalores. Né? Lambda não é zero, então não tem nada para fazer. E esse é o G. Né? Então é um G aí completamente determinado a partir dessa expressão. E bastante para isso eu conhecer uma equação de autovalores naquele espaço. Tá? Então esse é um bom exercício para a gente entender como funcionam essas coisas.